Que dificuldades podem surgir de uma união entre pessoas que não têm o mesmo propósito? No estudo de hoje, nós vamos entender por que a Bíblia adverte contra o jugo desigual. É agora, Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tá tudo bem? Tá curtindo a nossa conversa aqui todas as noites, nessa semana sobre o casamento? Já pediu a sua revista Esperança Sem Tabus? Tá conversando sobre esse assunto aí na sua casa? Ainda não? Pastor, não tem abertura, não dá para a gente tratar do assunto, um foge para um lado, outro para o outro. Começa. Primeiro coloque diante do Senhor os desafios que você tem. Clame ao Senhor. Busque orientação profissional para saber como falar, o momento certo. Agora vamos construir relacionamentos saudáveis. Aquele relacionamento em que termina o dia da vontade de voltar para casa, para encontrar, para passear, para curtir. O que você acha? Pode ser? Primeira coisa que eu quero dizer, pede sua revista Esperança, agora, isso mesmo. Pede agora, estuda, compartilha. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o telefone está aparecendo aqui, ó. Só escrever eu quero. 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Só escrever. Eu quero, vai receber um link, preencheu, vai receber na sua casa sem nenhum custo, pode acreditar a nossa revista Esperança Sem Tabus. Tá bom? Você também pode ligar para a nossa equipe até 10h30 da noite. Eles estão aqui à sua disposição. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pedir também a sua revista Esperança Sem Tabus ligando. Ou você pode entrar no nosso site e também preencher o seu cadastro e escolher a sua revista. O nosso site está aparecendo na sua tela. Aqui é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Tá bom? Peça a sua revista Esperança, estude, compartilhe. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Se você é casado, se você namora, se você tem o sonho do casamento, vamos conhecer quais são os planos que o Senhor tem para a vida. Vamos orar? Senhor, nós vamos mais uma vez conversar sobre o casamento, sobre os teus propósitos, aquilo que o Senhor deseja. Eu oro por cada realidade familiar, por cada casamento, cada pessoa que me ouve agora. Por favor, meu Deus, estenda a tua mão, ampare. Eu não sei as realidades, alguns talvez estão vivendo sozinhos, e têm o sonho de compartilhar a vida. Talvez alguns já passaram por decepções, mas têm o sonho de compartilhar a vida com alguém ainda. Por favor, abra as portas, que essa pessoa busque. Talvez alguns estão me assistindo e vivem juntos, vivem felizes, outros com dificuldades. Por favor, meu Deus, olha para cada casa, que cada um se sinta assistido. Alguns estão tomando a sua decisão pelo casamento. Que eles façam a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos analisar mais uma história bíblica, mas também apresentando sempre um tema. E hoje a gente vai conversar um pouquinho do que a Bíblia chama de jugo desigual. Qual é o contexto bíblico, né? A diferença de crença
E como a gente analisa isso? Queria lembrar você que a Bíblia, nós acreditamos, ela é a palavra de Deus. É a vontade de Deus expressa para cada um de nós. E nós acreditamos que quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando para a gente. E se Deus está falando, eu devo seguir aquilo que Deus apresenta. Podem haver muitas histórias de exceções, né, de pessoas que não seguiram, não eram exatamente aquilo, e Deus transformou um contexto, transformou uma situação. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas nenhuma mudança, nenhuma exceção vai, em nenhum momento, vai tirar o mérito, né, vai desmerecer aquilo que Deus disse. Jamais, jamais. Porque sempre o que Deus diz é o melhor para a gente. Inclusive quando o Senhor está falando a respeito do casamento, a respeito do relacionamento. Então hoje nós vamos analisar um pouquinho esse tema e eu quero convidar você, o primeiro texto que a gente vai ler é a segunda carta de Paulo aos cristãos na cidade de Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham, diz ele, em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Paulo está falando claramente aqui o julgo desigual ou a diferença num relacionamento, está falando a respeito de fé, de pessoas que têm uma fé diferente da outra, tá? Ele está dizendo, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Mas vamos explorar essa expressão julgo desigual, porque ela aparece no texto bíblico, no texto muito famoso, onde Jesus vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu só quero abrir aqui, Mateus, o capítulo 11, a partir do verso 28. O que era esse jugo, né? Essencialmente para a gente entender? Antes da sequência, o verso 15, que harmonia pode haver? Né? Ele está dizendo, né? Pode haver, ele usou aqui a expressão, pode haver comunhão entre luz e trevas, está usando essa linguagem, pode haver harmonia entre Cristo e o maligno, ou seja, pode haver um ambiente harmônico de felicidade, um ambiente que haja consenso naquilo que se busca, se existe essa diferença. E aí, só para a gente explicar então, ele usando essa figura do jugo, né? O jugo era uma peça de madeira que unia dois animais, a gente conhece no Brasil e em algumas regiões como a canga, né? E unia esses dois animais, os bois, por exemplo, para trabalharem juntos e para haver esta harmonia. Esses animais não podiam ser diferentes de tamanho, de força, de espécie. O trabalho seria prejudicado e arrastaria um ao outro, causando sofrimento, porque os dois não estão olhando na mesma direção, com o mesmo propósito. O jugo desigual significa alianças profundas, íntimas ou permanentes entre quem serve a Deus e quem rejeita os princípios de Deus. E às vezes nós estamos falando de duas pessoas que são crentes, mas que não estão ajustadas na mesma direção. E hoje a gente tem uma diversidade disso. Então pense também nisso. Se eu estou falando, posso estar falando de pessoas cristãs, mas que têm pensamentos diferentes em determinados momentos. Antes que aconteça o casamento, isso precisa ser harmonizado. Biblicamente, isso não deve acontecer após o casamento. Essa é a orientação que Deus nos apresenta. Não é sobre superioridade que o texto está dizendo, mas sobre diferenças de propósitos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos. Pensemos, por exemplo, nos filhos. Qual será o contexto para os filhos? Se cada um tiver cada um levar numa direção, como vai ficar? E eu quero analisar uma história bíblica das consequências disso. Deixa eu dizer para você, como eu mencionei, essa é a orientação de Deus. E aí você vai dizer para mim que você vive num ambiente de diferença de crença e vocês vivem harmoniosamente. Ok, é uma exceção.
Você pode dizer para mim que um dia você casou em diferença de crença e o seu cônjuge depois aceitou. Ok, é uma exceção. Eu fiz parte de uma casa, já comentei aqui, que minha mãe tinha uma crença, meu pai tinha outra. E isso trouxe para a gente algumas dificuldades. É uma família, eu amo minha família, amo minha casa, olho com carinho toda a minha infância, sim. Né? Depois de um tempo, depois de muitos anos, o meu pai aceitou, né? Entregou sua vida. Eu tive o privilégio, por exemplo, esse é um privilégio do meu ministério como pastor, de batizar meu pai. Isso é maravilhoso. Hoje eles estão... Mas entende que uma exceção não muda aquilo que é a orientação, que é a regra? É isso que eu quero dizer. Como pastor de igreja, eu enfrentei isso muitas vezes. E eu sempre fui muito, né, sincero. E assim como quero ser com você agora. Né? Uma vez uma moça procurou, pastor, vou casar com... Meu esposo não é, ele não quer, né, meu noivo. E eu falei sobre as consequências. Eles são meus amigos, os dois são meus amigos. São queridos, amo, né? Lógico, agora, depois de muitos anos, ele está estudando a Bíblia. Isso é maravilhoso. Agora, sempre a gente tem que apresentar aquilo que o texto bíblico apresenta. E esse é o meu propósito aqui. E é isso que você deve pensar. Como pastor, eu devo apresentar o que a Bíblia diz. Mas isso não significa que eu vou ter contato somente com casais que os dois têm a mesma fé, ou que eu visito alguém que não é, mesmo que, né, como cristão tenha casado com alguém que é diferente. Lógico que não. Mas o conselho bíblico, ele sempre se preserva acima de qualquer ação humana. Tá? E agora eu quero fundamentar nessa história, que está em 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 1. Está falando de Salomão, aquele rei que vai substituir Davi, que vai ser influente, que vai ser alguém que vai crescer de forma extraordinária. Ele vai colocar, ele vai tirar inicialmente os inimigos que causavam divergência no reino internamente. Mas lá no capítulo 3 está a primeira atitude errada dele. E eu quero ler antes de ler o verso 11. Rapidamente aqui, ó. 1 Reis, capítulo 3. Aqui está a primeira atitude. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Está aqui a primeira atitude. Com o objetivo de expandir o reino, de ser uma grande influência, e também essa foi a atitude de Faraó, Salomão casou-se com a filha de Faraó. Aqui foi o primeiro erro. E agora olha o que diz a partir do verso 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Vejam que ele está apresentando as nações que Moisés havia alertado, orientado, está lá em Deuteronômio capítulo 7, que um rei não deveria ter mulheres que faziam parte de outras crenças. Estamos aqui numa nação monoteísta que acredita no único Deus, e temos aqui nações que são politeístas, acreditam em outros deuses, e ele vai dar a descrição. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem se casem elas com vocês, pois perverteram o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Vejam a descrição do texto. Ele começa a dizer, não é a vontade de Deus que prevalece, mas é aquilo que eu quero fazer. Tinha 700 mulheres que eram princesas, 300 concubinas,
e suas mulheres, diz o texto, lhe perverteram o coração. Por quê? Porque ele não estava mais ligado agora ao seu Deus. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. E a gente falou sobre Davi na quinta-feira. Mesmo diante das suas ações trágicas, mas era alguém que procurava, diante de Deus, né, se humilhar, reconhecer. Agora ele vai fazer a descrição, olha, no verso 5 e 6. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, deusa da sexualidade dos Sidônios. Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Aqui estão as consequências. Aqui está o problema. O problema de você começar a dizer que o texto bíblico não é tão relevante, que o texto bíblico só era para aquela época, que não é hoje é diferente, que não é dessa forma. Quando a gente começa a relativizar aquilo que Deus fala e qual é a vontade do Senhor, eu começo a andar por caminhos que vão me afastar do Senhor. Não relativize aquilo que Deus disse. E eu quero dizer com todo carinho para você, Deus disse que você deve casar com alguém da mesma crença. E eu entendo. Por muitos anos eu fui pastor de igreja e a moçada chegava e dizia assim, pastor, mas não tem na igreja, não consigo encontrar ninguém. E tem muita gente melhor fora do que dentro da igreja. Eu entendo. E mais uma vez eu uso a expressão de que as exceções não mudam aquilo que Deus orientou. Pastor, eu casei na igreja e isso foi decepcionante. Eu entendo que o indivíduo pode estar na igreja e não ser um cristão. Porque isso pode... Estar numa igreja não significa que ele é de Jesus. Eu entendo isso. Mas a orientação de Deus não é por causa de uma placa religiosa. É alguém que tenha crença. Você entendeu? Eu não estou falando de placa de religiosidade. Estou falando de crença. Alguém que tem a mesma crença que você. Acredita-se que se ele vai ter a mesma crença, ele é da sua igreja. Agora é possível que você encontre na igreja alguém que não professe, que esteja lá, mas não tenha o seu coração em Jesus. Eu entendo isso. Mas isso não vai mudar aquilo que Deus orientou. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, olha o que Salomão fez, construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Perceba que ele chegou ao ponto de construir um santuário aos deuses que não eram deuses, o Deus de Israel. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Que caminhos ele seguiu? O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Ele foi avisado, ele foi orientado e ele não guardou o que o Senhor desejou. Salomão serve como um alerta e um espelho para as nossas escolhas hoje, queridos. E eu tenho que pensar nisso. A Bíblia chama o casamento de uma aliança, o mesmo tipo de linguagem usada para descrever a relação entre Deus e o seu povo. E isso envolve compromisso, fidelidade, santidade, que são conceitos espirituais. Os dois se tornam um só corpo e uma só carne. Esta é uma união que é uma união diante das autoridades do país, é uma união civil, é uma união civil. Essa é uma união física, é uma união física. Essa é uma união emocional, é uma união emocional. E essa também é uma união espiritual. Por isso Deus deve conduzir. Por isso eu vou buscar alguém que compartilhe, que compactue das mesmas crenças que eu.
Entende como isso fica claro no texto bíblico? Uma aliança que está sendo criada. A igreja em Corinto estava cheia de novos convertidos. Aí nós temos aqui uma situação importante para a gente falar. Muitos casais que se encontravam em situações que um cônjuge havia se convertido e o outro não. Agora nós estamos falando de uma outra situação. Não estamos falando de alguém que vai se casar. Estamos falando de alguém que está casado. Diante do cenário de alguém que está casado já com alguém que não é crente, não tem a mesma crença, qual é a orientação bíblica? Dá para entender? Então, a fala até aqui do julgo desigual é para aquele que ainda não casou. Não deveria casar, não deve casar com diferença de crença. Mas e aquele que casou? Qual é a orientação? Passou muito rápido aqui, deixa eu só voltar. Aqui, né? Surgiam perguntas como: eu posso me separar do meu marido ou esposa que não é cristão? Quem já é casado, conheceu a sua crença, né? Ou casou, né? Fez o contrário. Qual é a orientação? Aos casados, diz Paulo na primeira carta, capítulo 7, 10 e 11. Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos casados eu ordeno que não se separem. Esta é a orientação do Senhor. Divórcio não é o plano de Deus. Nós já falamos semana passada. Não estamos falando aqui, né, de traição, não estou falando aqui de violência, esse é um outro tema, tá? Estamos falando aqui de alguém que está vivendo harmoniosamente, que deve buscar. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Não se divorcie dela. Estou falando para você, seu esposo, você conheceu a palavra, ou você, né, vive com alguém agora, você é casado, que não tem a mesma crença, o texto bíblico é não se divorcie. E ele vai dizer na sequência, olha só. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Serve tanto para o marido quanto para a mulher. Verso 13. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Verso 14. Aqui vale a pena a gente parar para sublinhar aqui, ó. O marido não crente, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Só queria dizer para você, estou falando para você, seu marido não é da mesma crença. Você deve ser uma bênção para a vida dele. Você tem que viver Jesus. Se há alguém aí na casa que deve revelar o amor de Jesus, é você que é crente. Se eu estou falando para você, sua esposa não é crente. Querido, você tem que ser o melhor marido do mundo. O melhor marido do mundo. Ela tem que ver Jesus em você no tratamento, você tem que revelar Jesus. Lógico, isso serve para todo marido, né? E para toda mulher. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para o marido que é crente, para a mulher que é crente, e o outro não é. Entende? Que há uma transformação. Então vou dizer com carinho aqui. Se só você é crente, sua esposa não é, ou seu esposo não é, tem que ser amoroso. Não dá para ser um crente que não é de Jesus, que não dá para
sabe? Aguentar assim, porque fica perturbando, criticando você, sua vida, você está perdido, você... Por favor, não é isso. Não é isso que Paulo diz, vamos criar um ambiente de harmonia. Se você vive nesse ambiente de julgo desigual, esse é o propósito que Deus tem. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? E aqui eu quero sublinhar, o Senhor nos chamou para a gente viver em paz aqui, ó. Vivermos em paz. Se Ele quiser, o que vai fazer? Ninguém força ninguém a amar, queridos. Entende isso? Ninguém ama de forma forçada. Se quer ir, o que vai fazer? É plano do Senhor? Não, não, mesmo que seja em julgo desigual. Com a sabedoria se constrói a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Sabedoria, saber agir, viver, inteligência, lucidez diante das situações e o conhecimento. A busca que nós precisamos fazer constantemente para saber lidar e também para a gente se conhecer e entender as nossas limitações, como vamos agir. E eu quero deixar uma sugestão para você agora, uma tarefinha, como a gente tem feito. Converse com seu cônjuge sobre coisas que são importantes individualmente para cada um de vocês. Fé, princípios, valores, sonhos. Evitem julgar ou tentar convencer um ao outro. Apenas ouçam com empatia. Seu cônjuge tem uma fé diferente da sua? Não queira provar. Não faça apologia para querer provar, é isso que você tem que fazer. Não. Conversem harmoniosamente. Lembra? Paulo está dizendo, para que vocês vivam em paz. Respeite. Se agora existe esse ambiente, respeite. E isso vai trazer tranquilidade para vocês. Se você ainda vai casar, a orientação do Senhor, não case em julgo desigual. Eu quero orar para que haja paz na sua casa. Eu não sei como vive aí, como você vive, mas eu quero orar para que o Senhor dê tranquilidade para vocês, tá bom? Para vocês superarem talvez diferenças de crença que existem. E o primeiro passo é respeitar. Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra e por Tuas orientações. Abençoa cada casamento, cada pessoa que está namorando, está noivo e vai casar, que a Tua mão se estenda sobre eles. Que em cada lar haja paz, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, a gente se vê amanhã aqui em mais uma Escola Bíblica.